No nosso tempo, o programa Freedom continua no ar. Meu nome é Mikhail Baranov. Boa tarde. Os socorristas continuam eliminando as consequências dos ataques russos na região de Kiev. Na noite de sábado para domingo, a comunidade de Vishorod foi atacada. 3 civis ficaram feridos. 2 prédios residenciais, casas particulares, construções auxiliares e garagens foram danificados. Em uma das casas atingidas pelo ataque russo, os socorristas resgataram uma mulher dos escombros. Equipamentos pesados foram utilizados para remover os destroços. O exército russo atacou a cidade de Kremenchug, na região de Poltava, com drones. 14 casas residenciais foram danificadas, assim como o prédio do Centro Territorial Local de Recrutamento e Apoio Social. Segundo informações preliminares, uma pessoa ficou ferida. Segundo o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, as informações estão sendo atualizadas. Pela manhã, os russos atacaram o centro de Mykolaiv com drones. 2 pessoas ficaram feridas. O homem recebeu atendimento médico no local, enquanto a mulher foi hospitalizada em estado moderado, informou a administração militar regional. 10 casas residenciais, um café e um banco foram danificados. Os socorristas do Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia ficaram sob fogo dos russos enquanto trabalhavam em várias regiões do país. Em Kharkiv, eles chegaram para apagar um incêndio que começou após um ataque de drone. Após a chegada deles, o exército russo atacou novamente. Uma situação semelhante ocorreu em Kherson. Lá, durante o combate a um incêndio em um posto de gasolina, os invasores lançaram deliberadamente mais um ataque contra os socorristas. Em ambos os casos, caminhões de bombeiros foram danificados. Nenhum membro da equipe ficou ferido. Na linha de frente, foram registrados 200 combates nas últimas 24 horas. Quase um terço deles ocorreu na direção de Pokrovsk, segundo o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. No setor de Liman, 37 ataques russos foram repelidos, nos setores de Severodvobuzhansk e Kursk, 23, e em Novopavlovsk, 18. Os ocupantes também tentam avançar na direção de Zaporizhzhia. Estamos destruindo essa perspectiva, ainda mais ao atacar a ferrovia, que é a principal artéria de fornecimento de tropas, equipamentos e recursos adicionais, seja por estradas, seja pelo deslocamento a pé do inimigo nesse setor. A tentativa de concentrar ali até 100 mil soldados não teve sucesso. Por isso, agora cerca de 45 mil tentam formar grupos de ataque em Robotini, Malaya Tokmak e outros setores, tentando pelo menos avançar. Mas isso definitivamente não acontece. Estamos mantendo nossas posições em toda a linha de frente. 1.180 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Isso foi informado pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 2 tanques russos, 3 veículos blindados de combate, um sistema de defesa antiaérea, 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e 39 peças de artilharia. Além disso, foi destruído mais um avião, 216 drones de nível tático operacional e mais de 100 unidades de veículos automotores dos invasores russos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que, em junho, como resultado de 8 rodadas de troca com a Rússia, de acordo com os acordos firmados em Istambul, centenas de ucranianos voltaram para casa, a maioria dos quais estava em cativeiro desde o início da guerra em grande escala. Nossa juventude, defensores de Mariupol, que mantiveram a defesa nas regiões de Donetsk, Zaporizhzhia, Luz, Kharkiv, Sumy, Chernihiv e Kiev, feridos, gravemente doentes, aqueles que eram considerados desaparecidos, a maioria deles estava em cativeiro desde 2022. E não apenas militares. A Ucrânia também trouxe de volta civis. Esse é o resultado dos esforços de uma grande equipe da Ucrânia. Continuamos e continuaremos trabalhando até trazer de volta cada um, todos sem exceção, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Na Hungria, um ônibus com ucranianos se envolveu em um acidente. No acidente, 19 pessoas ficaram feridas, das quais 17 eram crianças ucranianas. 2 delas sofreram ferimentos graves, informou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O acidente aconteceu de madrugada. O ônibus saiu da estrada e tombou de lado. As causas do acidente estão sendo apuradas. Inundações de grande escala nos Estados Unidos. O número de mortos subiu para 51 pessoas, entre elas 15 crianças, informam as autoridades locais.
Lembro que, após uma forte chuva, o rio Guadalupe, no estado do Texas, transbordou. Em 45 minutos, a água subiu 8 metros e inundou várias localidades. Além disso, 27 crianças estão desaparecidas. São meninas de um acampamento de verão que ficava às margens do rio. A operação de busca e resgate continua. A China está pronta para coordenar negociações de paz sobre a Ucrânia com a França. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante sua visita a Paris. Ao mesmo tempo, o lado chinês rejeita quaisquer acusações de que Pequim esteja ajudando Moscou. De 30 de junho a 6 de julho, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, realizou negociações com a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é o tema central das negociações. Mais detalhes com Kristina Dombrovskaya. A Europa enfrenta vários problemas, mas nenhum deles foi causado pela China, declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante o encontro com a alta representante da UE para os negócios estrangeiros e política de segurança, Kaja Kallas, em 4 de julho. A declaração de Pequim veio após a chefe da diplomacia da UE pedir às empresas na China que parem de ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia e enfatizar que isso representa uma ameaça à segurança europeia. Mais tarde, o diplomata chinês, já durante um encontro com o ministro das Relações Exteriores da França, declarou que a China está pronta para fortalecer a comunicação estratégica com Paris para uma solução política da guerra da Rússia contra a Ucrânia e destacou que China e França devem atuar como forças que apoiam a estabilidade. A China e a França são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, devem seguir os objetivos fundamentais dessa organização e desenvolver relações diplomáticas bilaterais e amistosas, baseadas na independência de influências constantes, além de, juntos, fazerem uma contribuição sino-francesa para a paz, estabilidade e desenvolvimento. Desde o início do ano, nosso diálogo nos permitiu criar uma atmosfera favorável à busca de soluções construtivas para algumas de nossas divergências. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o país continua considerando o diálogo e as consultas como o único caminho para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Anteriormente, o presidente da França, Emmanuel Macron, destacou que Paris e Pequim têm um objetivo comum em relação à guerra na Ucrânia. Ele informou isso após uma conversa telefônica com o líder chinês Xi Jinping. Temos o mesmo objetivo em relação à guerra que a Rússia está travando contra a Ucrânia e uma paz duradoura e sólida. Ela começa com um cessar-fogo imediato e incondicional. Emmanuel Macron, presidente da França, na rede social X. Apesar dos apelos públicos pela paz, as relações da China com a Rússia se fortaleceram após o início da invasão russa em grande escala à Ucrânia, afirmam os meios de comunicação ocidentais. No início de 2022, Pequim e Moscou assinaram uma parceria estratégica sem limites. Segundo dados da inteligência dos Estados Unidos, só na primavera de 2024, a China forneceu à Rússia informações de inteligência, ótica para equipamentos militares, combustível para foguetes, máquinas para produção de tanques e outros produtos. Em particular, trata-se do fornecimento de pólvora e artilharia. Em abril de 2025, Kiev impôs sanções contra algumas empresas chinesas por suposto fornecimento de veículos aéreos não tripulados e tecnologias de mísseis à Rússia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia recebeu informações de que a China está fornecendo armas à Rússia. De acordo com ele, há informações gerais sobre isso vindas do Serviço de Segurança da Ucrânia e das agências de inteligência. Pequim rejeitou oficialmente as alegações de fornecimento de ajuda militar à Rússia. A China não só não fornece armas letais a nenhuma das partes, como também controla rigorosamente os produtos de uso duplo que podem ser utilizados na fabricação de armas. Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em comentário à mídia chinesa, acredita que a maior preocupação da China é manter o status quo, garantir o acesso ao petróleo e gás russos a preços baixos. Eles estão muito interessados em começar a usar a Rota do Norte, que passa sobre a Rússia pelo Ártico. Como o clima continua mudando, a China quer aproveitar essa rota. Mas, no momento, a Rússia controla todos esses territórios. É por isso que eles fornecem peças de reposição e fazem outras coisas. Após o ataque noturno de 4 de julho, foi encontrado um componente chinês em um drone russo em Kiev. Quem informou isso foi o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Ele também falou sobre os danos ao Consulado-Geral da China em Odessa em decorrência dos ataques russos e destacou que a segurança na Europa, no Oriente Médio e na região Indo-Pacífica estão intrinsecamente ligadas. Combater a agressão e o terrorismo russos na Europa contribui diretamente para fortalecer a segurança. Kristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV.
Putin não atacará a Estônia agora, mas poderá fazê-lo em 5 a 7 anos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou isso em uma entrevista ao The New York Times. Ele também destacou que a aliança possui todos os planos necessários caso a Estônia seja realmente atacada, e a Rússia sabe disso. A reação da OTAN será devastadora. Também na entrevista ao The New York Times, Mark Rutte afirmou que a China pode convencer a Rússia a atacar um dos países da OTAN. Rutte acredita que, se o líder da China, Xi Jinping, decidir atacar Taiwan, ele primeiro ligará para Putin pedindo que distraia a atenção da OTAN atacando um dos países do bloco do Atlântico Norte. Rutte destacou, para conter a China e a Rússia, é necessário fazer duas coisas. Em primeiro lugar, a OTAN deve ser tão forte coletivamente que o ditador russo não se atreva a atacar. E, em segundo lugar, é necessário cooperar com a região Indo-Pacífica em algo que o presidente Trump promoveu de forma muito ativa, já que temos uma conexão estreita, trabalho conjunto na indústria de defesa e inovação entre a OTAN e a região Indo-Pacífica. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, em entrevista ao The New York Times. A Rússia está se preparando para uma nova guerra em um ritmo sem precedentes, onde a tentativa de conquistar a Europa será apenas um degrau para o objetivo principal, atacar os Estados Unidos, declarou Mark Rutte. Na mesma entrevista ao The New York Times, o secretário-geral da OTAN destacou que a Rússia está se reestruturando em um ritmo sem precedentes na história recente. Atualmente, Moscou produz 3 vezes mais munição em 3 meses do que todos os países da OTAN juntos em um ano. Além disso, coopera com os regimes norte-coreano, chinês e iraniano em sua guerra não provocada contra a Ucrânia. A China está interessada em uma guerra prolongada que a Rússia iniciou contra a Ucrânia, para que o Ocidente e os Estados Unidos esgotem seus recursos. Foi o que afirmou ao vivo no canal Freedom a especialista em questões do leste asiático e analista sênior do Centro Nova Europa, Natalia Butyrskaya. Ela também observa que Pequim pode usar essa situação para resolver a questão de Taiwan. A China ainda tem mais uma carta na manga, o exército norte-coreano, que também, com o incentivo da China, com o consentimento silencioso da China, está agora participando da guerra no continente europeu. Ela pode ser totalmente utilizada pela Rússia contra a OTAN e pode ser usada pela China para criar alguma tensão na Península Coreana justamente no momento em que a China estiver resolvendo sua questão com Taiwan. Ou seja, me parece, eu mantenho essa opinião e escrevo, por exemplo, sobre isso nos meus artigos. Mas o que já está sendo dito no nível da OTAN é muito importante, porque isso é totalmente ilegal. E outro tema importante, o exército russo lançou contra a Ucrânia 157 drones do tipo Shahed e drones imitadores de vários tipos, além de 4 mísseis antiaéreos guiados S-300, com os quais os ocupantes atacaram a partir da região de Kursk. Mais detalhes sobre as consequências dos ataques, na próxima reportagem. Durante a noite, o exército russo atacou 3 bairros residenciais de Kharkiv. Mais de 20 edifícios foram danificados. Kharkiv foi novamente alvo de bombardeios. Kharkiv voltou a ficar sob ataques de artilharia. No total, houve 8 impactos de Shads, 7 no distrito Shevchenko da cidade de Kharkiv e 1 no distrito Novobavarsky de Kharkiv. Foram danificados prédios residenciais, instalações civis, um complexo esportivo, e muitas janelas foram quebradas. Atualmente, nossas equipes de serviços públicos estão trabalhando para eliminar o mais rápido possível tudo que os agressores russos causaram. No distrito Shevchenko, foram danificados edifícios de apartamentos, um complexo esportivo e uma clínica odontológica. Uma menina de 3 anos está com uma reação aguda de estresse. Quando os socorristas chegaram ao local do impacto, os russos realizaram um novo ataque com drone. Um caminhão de bombeiros foi danificado. Os impactos ocorreram em áreas residenciais. Até o momento, sabe-se de uma vítima que recebeu atendimento médico. Esses fatos foram registrados no Cadastro Único de Investigações Preliminares, de acordo com o artigo 438 do Código Penal da Ucrânia. No bairro Novobavarsky, no pátio de um prédio residencial, há uma cratera e árvores quebradas. No prédio residencial, as janelas foram estouradas pela onda de choque. Ouvi um assobio, um zumbido e depois uma explosão. Em si, foi horrível, horrível. Meu apartamento é de canto desse lado, mas só o meu balcão foi danificado, só os vidros. Mas daquele lado ali, foi um desastre total.
Para os moradores afetados, foi montado um posto de atendimento emergencial no local, onde oferecem ajuda psicológica e humanitária, além de registrar os danos causados pelas tropas russas para que as pessoas possam receber compensação. Ivan mostra um dos estilhaços do drone de ataque que encontrou em seu apartamento. 3 da manhã, 3h15. Um clarão desses. Primeiro, dava para ver o drone. Aí ele parou de fazer barulho. E veio um clarão tão forte que meu armário pareceu que estava derretendo. E, resumindo, a janela foi estourada, atravessada por um estilhaço. O armário foi perfurado. E o foguete caiu na parede perto do sofá. O estilhaço desse tamanho ficou lá. Foi realmente assustador. A explosão foi muito forte. Drones russos atacaram Zaporozhye por volta das 2 da manhã. Eles acordaram das explosões e perceberam que não teriam tempo de correr para um abrigo, então se esconderam no corredor. Oksana conta a história. Nós sentamos e sentamos no corredor. Sentamos no corredor e ficamos lá. O que dizer? Foi barulhento. Foi assustador. O que mais dá para dizer? Como resultado do ataque dos drones, um prédio de uma empresa privada pegou fogo. A onda de choque danificou varandas e quebrou vidraças em 3 prédios residenciais de vários andares. A casa de Alexandre fica a 100 metros do epicentro da explosão. Eu estava com 2 netas. Todo mundo correu para lá, para a porta, para sair dali. Gritavam como se não houvesse amanhã. Acordei e ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Olhei e vi que a fábrica estava pegando fogo. E da segunda vez, quando explodiu de novo, aí sim, saí e vi que estava pegando fogo. Fui até a cozinha, olhei, e quando explodiu pela segunda vez, cheguei até a me agachar assim. O impacto foi forte mesmo. Pelo menos 2 drones russos, o Geran-2, o atacaram à noite a vila de Novogrigorielka, na região de Donetsk, pelas Forças Armadas da Federação Russa. Aqui, 3 casas particulares pegaram fogo. Ouvi o barulho e saí correndo. Mal deu tempo de correr até aqui atrás das árvores. Explodiu uma vez e uns 2 minutos depois, de novo, exatamente no mesmo lugar. É puro medo, um terror. É puro medo, um horror. Não dá para descrever em palavras. Foi simplesmente o fim do mundo. Um homem de 60 anos morreu na casa que pegou fogo. Os bombeiros encontraram o corpo dele debaixo dos escombros durante a noite. A esposa da vítima, Svetlana, estava em outra cidade naquele momento. Essa é a primeira vez que ela vem ao local da tragédia. Na sexta-feira, fui embora. Levei as coisas para Dnipro, para os filhos. E o marido ficou, né? O marido ficou, não quis ir embora. Cheguei, me ligaram de madrugada. Em casa, gritam, o Tolik não está aqui. Mesmo durante a gravação, ouvimos drones russos voando por perto. Eles voam. Isso acontece aqui todo dia? Quase todo dia sim. Teve uns dias que ficou tranquilo, mas agora voltaram a ficar bem ativos. Nesta vila, praticamente não restou ninguém. Quase todos foram evacuados para lugares mais seguros. As pessoas só vêm aqui para pegar suas coisas. Alena Gramova, Daria Litovenko, Oleg Pritkin, Andrei Domovo e para o canal Freedom TV. É aqui que nosso tempo chega ao fim. Obrigado por assistir. Vejo vocês em 2100. Vejo vocês na Freedom.